Seja muito bem-vindo a esta live. Aqui é um momentinho onde eu compartilho a minha jornada de fé, as minhas reflexões acerca da minha leitura da Bíblia. Então, todos os dias eu tenho meu momento pela manhã e meu momento à noite de leitura da Palavra de Deus. Eu tenho meu momento de devocional, que é o nosso pão diário para a alma, para o espírito. E este pão diário nós recebemos este pão quando nós oramos e quando nós lemos a Bíblia. Então eu tenho esses momentinhos e aí eu gosto de estender quando eu tenho esses momentos de devocional, eu fico normalmente, meditando em cima de algum texto, de algum versículo, de alguma passagem da Bíblia. E aí eu gosto de estender isso às pessoas, porque eu sinto que quando a gente compartilha, a gente expande aquilo que está dentro de nós. Então essas lives, elas surgiram com esta vontade minha de compartilhar esses meus momentos de reflexão, de oração, de meditação na palavra de Deus. E aí eu sempre trago um assunto específico que tem como base a minha leitura devocional, tá? Então, o tema da nossa live de hoje é simplicidade. E aí eu vou compartilhar com vocês Mateus, eu vou iniciar compartilhando com vocês a leitura de Mateus 11, a partir do versículo 6. Então, aqui é um momentinho de troca, tá, gente? Eu sempre gosto de falar que eu sou novata nesta jornada cristã, tá? Eu sou convertida há muitos anos já, há mais de 10 anos que eu me batizei nas águas, que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Porém, eu era muito nova, tenho hoje 28 anos, né? Eu tinha 15 anos na época. E aí eu sinto que eu passei por muitas fases, muitos processos, né? Eu me batizei nas águas porque eu sempre senti um chamado muito forte de ter um aprofundamento, de ter uma intimidade maior com Jesus. Minha família é muito católica, eu respeito muito todas as religiões, tá? E eu, inclusive, já frequentei bastante também a religião católica, né? Igrejas, as missas. Tenho muito carinho, tenho muita estima, tenho muita confiança também em alguns padres, como o padre Fábio de Mello, como o padre Marcelo. Gosto muito, considero assim o padre Marcelo, nossa, ele me lembra muito essa simplicidade que eu vou trazer hoje para vocês, sabe? Então acho que a gente tem que deixar também as diferenças de lado e lembrar que todos aqueles que estão empenhados, né, em conhecer mais de perto a Jesus são bem-vindos, são nossos irmãos de uma forma ou de outra, né? Mesmo nós, eu acho que assim, eu tenho pensado muito nisso, né? Tem um livro, gente, que se chama Removendo Máscaras, do Hernandes Dias Lopes, se eu não me engano. É um livro cristão. O Hernanes ou Hernandes? Acho que é Hernandes. É um pastor que eu gosto muito de ouvir, muito mesmo. Acho que nesses últimos tempos ele tem sido um dos meus maiores professores, assim, sabe? E aí tem um livro dele que eu descobri num retiro cristão que eu fui há pouco tempo, que se chama Removendo as Máscaras. E é um livro super profundo, onde a gente se depara com o tanto de máscaras que a gente carrega dentro de nós, que são os nossos ídolos também, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão das idolatrias, né? Porque idolatria é mais do que uma questão de imagens. Idolatria é o nosso apego, é o nosso amor, é aquilo que a gente idolatra muitas vezes, gente, o tempo. A gente idolatra o tempo, a gente fica querendo viver o tempo do mundo e a gente se esquece que a gente tem que viver o tempo de Deus, né? Então o tempo do mundo, o ritmo do mundo passa a ser mais importante do que a vontade de Deus para nós, do que o agir no tempo do Kairos, porque tem o Kairos, que é o tempo de Deus, e tem Cronos, que é o tempo do mundo. E a gente muitas vezes idolatra o mundo e fica querendo viver no ritmo do mundo. E nisso a gente está idolatrando o mundo e as coisas que o mundo ensina. Então é algo muito profundo. O Augusto Nicodemos também é outro que tem sido meu professor, assim, que eu gosto muito de ouvir. Gosto muito mesmo, assim, são aqueles que eu, assim, nesses últimos meses tem mais... E o pastor Ed René também, eu gosto muito de ouvir. Eu sinto que o pastor Ed René fala bastante a minha alma, mas e o Hernandes e o Augusto Nicodemos, eles me fazem pensar, sabe?
Nossa, eu amo. Hoje mesmo eu assisti 2 pregações do Hernandes Dias Lopes e também uma do Nicodemos. Gente, eu sou essa pessoa que, assim, eu amo estudar, eu amo tudo aquilo que me estimula intelectualmente, sabe? Então, eu super indico pra vocês, tá bom? E outra coisa que eu ia falar, então, lembrei que aqui, gente, não é um momento onde eu tô ensinando algo necessariamente, sabe? Onde eu tô. Aqui eu não sou professora, não sou mentora, porque eu tenho também, né? Eu dou mentorias de autoconhecimento, dou mentorias de automaquiagem, porque eu tenho formação como analista comportamental, analista corporal, sou maquiadora visagista. E tenho como primeira formação, na verdade, a comunicação social, com foco em relações públicas. Tô passando o meu currículo aqui para vocês, gente, mas tudo isso é para falar que eu não estou aqui com nenhum desses rótulos, tá? Essas lives, elas são puramente pra gente conversar, pra gente compartilhar, é o momento onde eu faço essa entrega do meu coração a vocês, daquilo que eu tenho refletido. Então é quase que um desabafo, né? Como se eu estivesse assim, conversando com amigos, né? Tô compartilhando alguns devaneios, algumas especulações, algumas ideias, algumas inspirações, algumas dúvidas com amigos. Então, assim, sintam aqui, gente, como vocês são meus amigos, tá? Eu tô aqui para compartilhar aquilo que eu tive de reflexão, aquilo que eu tive de entendimento da palavra, da minha leitura do dia, da minha leitura da noite. E eu acredito que daqui uma semana eu vou ler a mesma passagem, o mesmo versículo e eu vou ter novos entendimentos. Ontem mesmo eu li para vocês Tiago, né? Acho que era Tiago capítulo 1. E eu já tinha falado de Tiago, capítulo 1, em live aqui para vocês. E o entendimento que eu tive ontem e as reflexões que eu compartilhei ontem foram diferentes da outra vez. Então eu penso que todos nós estamos em constantes transformações. E essas transformações internas, elas refletem na nossa percepção externa. Então, o que eu estou falando hoje nunca mais vai ser igual se eu falar amanhã. Eu hoje estou falando de um jeito, com um nível de consciência, com um nível de profundidade, com um entendimento. Se eu amanhã, quando eu acordar, eu já vou estar diferente. Então, se eu for falar aquela mesma frase, talvez eu já tenha complementos, já esteja um pouquinho diferente. Por quê? Porque a minha vivência de hoje já me trouxe novas inspirações e uma nova capacidade de entender aquilo que eu vou ler amanhã de uma forma, com uma percepção, com um entendimento diferente. Então, eu estou aqui para refletir, eu estou aqui para compartilhar, eu estou aqui para dividir, tá, com vocês. Não estou aqui para pregar, não estou aqui para ensinar. Não, eu ainda não estou capacitada a isso. Preciso de muito mais tempo, de muito mais alimento da palavra para que eu possa, né, de fato, um dia, de repente, ensinar sobre a palavra. Não sei se isso vai acontecer, mas né, que às vezes tem gente que entra aqui e fala que, ai, pastora, não sei o que, brinca assim, gente. Falo, gente do céu, que é isso? Tá tão longe ainda, gente. Meu Deus, tá muito longe ainda. Nem sei se isso vai acontecer um dia, quem sabe, né? Porque o pastoreio nada mais é do que a gente cuidar de das ovelhas, cuidar de um rebanho. Então, eu sou uma pessoa que tenho sim um coração muito cuidador. Então, eu sinto que pode ser que em algum momento isso venha acontecer, né? Eu cuidar de mais gente. Mas por enquanto, gente, não, eu estou aqui só como realmente uma amiga que compartilha as suas reflexões, os seus aprendizados, tá? Olha só, estamos com 17 mil corações aqui curtidas. Ah, que alegria, gente! Quem puder, continua compartilhando. Estamos nos populares também, tá aparecendo aqui popular. Então, estamos, eu acho, no For You, será? Ó, amores, apertem essa setinha, compartilhem a live. Deem 2 toquezinhos na tela enquanto eu for falando, tá? Porque isso ajuda a live a chegar a mais corações. E se você puder, se você quiser apoiar o meu trabalho, dá o seu joinha, quem estiver me vendo no YouTube. Compartilha também essa live, esse vídeo com outras pessoas. E se você tá aqui no TikTok agora, se você puder apoiar meu trabalho com algum dos presentes
Isso conta muito pra mim, tá bom? Ainda não temos nenhum buquê, hein? Temos meta aqui de buquês. Ontem a gente já conseguiu alcançar, antes de ontem também. Vamos ver se hoje alguém vai, né, vai dar esse primeiro passo, vai dar algum buquê de flores pra mim, vai sentir que eu tô merecendo isso. Então, amores, o tema da nossa live de hoje é simplicidade. Eu acabei fazendo uma apresentação bem grande, né? Porque eu sou comunicadora, gente, então eu amo falar. Se deixar, eu ficaria horas e horas falando. Quem sabe em breve não temos um podcast, não é mesmo? Podcast seria um bom lugar também. Eu acho que eu vou gostar. Eu acho que vai ser um lugar onde eu vou me identificar, gente. Então eu fiz uma apresentação para quem não sabe, quem não me conhece, quem nunca participou de nenhuma live. Essas introduções também são diferentes a cada dia, né? Então eu falei um pouquinho para falar que eu vou compartilhar algumas reflexões e leituras minhas da palavra de hoje, da Bíblia, acerca do tema simplicidade. Por que eu escolhi esse tema, gente? Simplicidade. Ai, que legal! O seu nome qual que é? Luper. Fala muito bem. É até bom ouvi-la. Passa segurança quando fala. Ai, que lindo isso, que especial. Fiquei feliz de ler isso. De verdade, que bom que eu passo segurança. Ai, que legal, gente. Que coisa gostosa de ler, porque segurança, né? Tá aí uma palavrinha que a gente busca tanto, né? E no mundo virtual, gente, é tão difícil a gente ter segurança, não é? Ai, Fê, fofo. Eu penso que no mundo virtual, gente, é tão difícil a gente encontrar pessoas que a gente se sinta segura, né? E que a gente sinta segurança em estar perto, em estar acompanhando, em estar ouvindo. Então, fiquei feliz com essa mensagem, com esse comentário, porque tudo aquilo que eu compartilho aqui, gente, é de fato do meu coração, tá? São reflexões minhas. Hoje mesmo eu estava pensando acerca de simplicidade, então acho que hoje, até mais do que uma exposição, né, daquilo que está no meu coração, eu também quero trazer para vocês perguntas, né? Uma pergunta que é: o que é simplicidade para você? O que seria ser simples para você? Faça aí uma reflexão, quem quiser escrever aqui. Porque nós estamos no mundo, gente, e aí eu vou falar, né, do porquê que eu escolhi este tema. Justamente, amores, porque nós estamos num mundo onde a simplicidade ela está cada vez mais esquecida. Nós estamos num mundo muito competitivo, né? E aí, para você competir, você precisa o quê? Se destacar. E aí, para você se destacar, muitas vezes a gente acha que a gente precisa fazer coisas mirabolantes, coisas extraordinárias. E a gente se esquece das coisas do dia a dia. A gente se esquece da beleza das pequenas coisas. Nessa tentativa da gente ter destaque, da gente ganhar uma batalha, da gente competir, da gente ser o melhor, da gente alcançar o primeiro lugar, muitas vezes a gente acaba perdendo o sentido da vida, que é o reconhecimento das belezas diárias, das belezas sutis, dos detalhes. Eu trabalho com maquiagem também, então eu sou uma pessoa naturalmente muito apaixonada pelos detalhes, porque na maquiagem cada detalhe faz a diferença. Se você passa um lápis no cantinho só do olho, vai fazer uma diferença. Se você passa um brilhozinho num lugarzinho do rosto, já vai fazer diferença. Se você passa o batom um pouquinho diferente de um lado e do outro não, vai fazer diferença. Então na maquiagem a gente consegue perceber o quanto os detalhes, eles não são insignificantes, muito pelo contrário, os detalhes são muito preciosos. É eles que vão trazer a harmonia para a face, eles que vão trazer beleza. Então as sutilezas, elas são importantes, elas são essenciais. Uma maquiagem mais sutil, ela realça a beleza da pessoa, a beleza natural da pessoa. Às vezes é no detalhe, num ajustezinho, numa harmoniazinha sutil, a gente consegue realçar e destacar a beleza daquela pessoa. Não precisa de muito, precisa de um olhar atento aos detalhes, aos pequenos pontinhos que merecem atenção, que merecem correção. Então, na maquiagem a gente consegue ver o quanto a simplicidade, o quanto a naturalidade é bela, o quanto esses elementos são importantes,
o quanto eles fazem a diferença quando a gente vê o contexto todo, né? Então, às vezes, você fala, eu vou fazer um cantinho preto só aqui no olho. É uma coisinha sutil. Mas quando você vai ver o contexto todo, o rosto, a maquiagem pronta, você fala, uau, esse pouquinho fez muita diferença. E aí eu quero estender isso, eu tô dando esse exemplo da maquiagem, sei que tem muitos homens aqui me acompanhando, me ouvindo, mas também, né, em grande parte, meu público é de mulheres, né? Então, pra mim esse exemplo é muito prático, é muito real, porque eu vivo, né, usando maquiagem todos os dias. Então eu percebo muito isso, né, esse exemplo. Mas, amores, na vida é assim. A gente às vezes pega um caminho todos os dias, você pega o mesmo caminho para você ir ao trabalho. E talvez você se questione aí agora, talvez você nunca tenha parado para prestar atenção neste caminho. Tem um livro que se chama As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. É um livro incrível que eu li 2 vezes já há muitos anos atrás. E eu lembro que me marcou isso, porque tem coisas que de fato a gente só vê quando a gente desacelera. Então, quantas coisas você está deixando de ver? Por quê? Porque você está acelerado, você está correndo contra o tempo. E aí, gente, E aí, quando nós estamos correndo, quando nós estamos nesse ritmo acelerado, na maioria das vezes a gente até perde de vista a beleza, o encanto da simplicidade, das simplicidades, que pode ser uma criança, o olhar de uma criança, pode ser um momento contemplativo, seja da maneira que for, pode ser um céu, pode ser um abraço de um casal, pode ser uma senhora, não sei, pode ser uma flor, pode ser uma paisagem, não sei, gente, tem tanta, eu sinto assim que Deus, ele se revela a nós de tantas maneiras. E ele atua tanto através da simplicidade, quando a gente está atento aos detalhes, porque eu costumo falar, gente, que Deus é o pai dos detalhes. Eu sinto isso também na minha vida, sabe? Como Deus cuida de mim em detalhes. Então, às vezes, coisinhas assim, singelas, detalhezinhos da minha vida, ele atua e me lembra. Stephanie, você é minha filha amada. Confia em mim. Espere em mim, descanse em mim, porque eu te amo. E você, eu te amo, sinta-se amada. Você é a minha amada. Então, amores, eu acredito que quanto mais a gente se abre para enxergar os detalhes, mais a gente começa a desejar viver com mais simplicidade. E aí mais sensíveis nós estaremos a perceber Deus, a sentir Deus. Porque Deus, nosso Pai, Ele cuida dos detalhes e Ele se revela através das sutilezas. Nem sempre a gente vai receber uma resposta de Deus de uma forma escancarada. Às vezes acontece, mas em grande parte das vezes as respostas, o falar, o agir de Deus conosco é de forma terna, é de forma sutil, é de forma delicada. E eu sinto que isso é assim justamente porque o amor é assim. O amor, ele é um sentimento sublime, ele é um sentimento leve, ele é um sentimento sutil, que é diferente da paixão. O amor, ele é leve, ele é delicado, ele é estável, ele é pacífico, ele é simples, ele não é pomposo. O amor é simples. E Deus é amor, entende? Então ele se revela, ele pode se expressar das mais diversas maneiras, sim, mas quanto mais nós estivermos com o coração, com os olhos abertos, atentos,
a simplicidade da vida, eu, pelo menos na minha experiência, sinto que mais sensíveis nós estaremos a perceber Deus. Não sei vocês, esta é a minha experiência, como eu estou dizendo, né? Eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha vivência, das minhas experiências. Então eu percebo dessa forma. Inclusive, gente, me escrevam aqui como vocês costumam perceber Deus, de uma forma mais sutil, de uma forma quando vocês estão pedindo aí por respostas, né? Vocês costumam ter respostas escancaradas, né? Ter shows, ou vocês costumam observar que Deus muitas vezes se revela e fala com vocês de forma sutil, às vezes através de algo que alguém falou, às vezes de alguma placa que você bateu o olho, às vezes através de um pensamento que chegou até a sua mente. Como costuma ser? A Maia diz que é sempre de forma sutil. E o amor é assim, gente, faz todo sentido. Relação da simplicidade e amor, detalhes. Pois é, gente, tem tudo a ver, né? Se a gente parar pra refletir, é como entendo. Sim. Deus manso e humilde de coração. Eu vou ler sobre isso. Eu vou começar agora, gente. Eu tava trazendo uma reflexão pra vocês do porquê que eu escolhi esse tema simplicidade. Porque eu acho que é algo tão essencial da gente falar e é algo tão pouco estimulado hoje nos nossos dias, né? E eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, caramba, a gente fica muitas vezes tão preso a grandes coisas, a grandes histórias, a grandes shows, a grandes palcos, a grandes lugares, a grandes cargos, a grandes nomes, a grandes títulos. Tudo tem que ser grande, tudo tem que ser muito, tudo too much, né? E eu, sei lá, eu fiquei refletindo sobre isso, eu falei, cara, mas Jesus era tão oposto disso, sabe? Jesus era tão simples, ele era tão humilde. Então, se a gente quer ser mais parecido com Jesus, a gente precisa buscar mais essa simplicidade. Então, é algo muito importante da gente refletir, da gente falar, da gente pensar, porque é algo que tá sendo muito pouco estimulado, gente. Né? A simplicidade, eu sinto que hoje nós estamos... Me falem se vocês concordam com isso ou não, tá? Mas... Ai, deixa eu tomar um golinho d'água, peraí. Eu vou ler sobre isso também. Não sei se vocês concordam, gente, aí vocês vão até me falar, tá bom? Mas eu sinto que hoje em dia o mundo tá nos estimulando, né? A gente sempre ser too much. Tudo é muito. Tudo tem que ser exagerado. Parece que a gente tá realmente numa competição o tempo inteiro. A gente nem sabe com quem, mas a gente tá competindo, né? Às vezes com a gente mesma, mas sempre, querendo ou não, por mais que seja uma competição, uma autocompetição, na verdade a gente tá usando os outros como referenciais, né? A gente tá usando os outros como um lugar a ser chegado, né? Quando a gente vê o sucesso do outro, quando a gente vê o outro fazendo algo que brilha os nossos olhos, a gente coloca aquilo como uma referência. Eu quero chegar nesse lugar. Então eu vou, né, competir comigo mesma para que cada dia eu seja melhor, para que eu alcance aquele lugar que eu vi tal pessoa chegando e que eu sei que é possível, certo? E aí, só que essa competição, essa mentalidade de competição faz com que a gente queira se destacar a qualquer custo, e isso muitas vezes acaba abafando dentro de nós esta sensibilidade, a beleza dos detalhes, a preciosidade da sutileza. E isso traz frustração ao nosso coração. Isso traz tristeza, isso traz fardo pesado. Jesus era simples, Jesus era humilde, Jesus não fazia alardes, muito pelo contrário. Jesus, ele era manso, ele era extremamente simples. A forma como ele lidava com as pessoas, a forma como ele agia, até mesmo, né, os milagres que ele fez. A gente nunca vai ver Jesus
se enaltecendo, se engrandecendo, fazendo grandes, né, tipo, olha isso que eu fiz, que extraordinário. Não, se vangloriando. Não. Jesus era sempre humilde. E ele sempre falava que era o Pai. Ele estava realizando aquilo em nome do Pai. Ele sempre dava honra ao Pai. Ele era extremamente simples, extremamente humilde. Ele falava com simplicidade. Ele andava com pessoas simples. Só que ao mesmo tempo, olhem só que a simplicidade não necessariamente vai ser algo... porque ele falava com simplicidade, por exemplo, as parábolas. Se a gente for ver, uma parábola, ela é uma linguagem, não é uma linguagem rebuscada, é uma linguagem simples, porém misteriosa, enigmática, né? É a beleza da sutileza. Existe um mistério a ser entendido, compreendido através de uma parábola, só que a parábola não é toda erudita, né? Ela não é toda rebuscada, não, é uma linguagem simples, porém profunda. E muitas vezes a gente confunde e acha que simplicidade é obviedade, é superficialidade, e não é. E as parábolas de Jesus estão aí para confirmar que você pode falar coisas que são extremamente simples e muito profundas. Tão profundas a ponto de pessoas não compreenderem, a ponto de se tornarem coisas misteriosas, coisas a serem desvendadas, porque são tão simples que a gente não consegue captar a essência. Por quê? Porque nós estamos desconectados justamente dessa essência, desta simplicidade, simplicidade do espírito, a simplicidade da alma, a simplicidade do nosso coração, a simplicidade que encontramos em Cristo Jesus. Então eu trouxe hoje para vocês uma passagem de Mateus que retrata bastante isso que eu tô compartilhando com vocês. O Luper disse: onde você conseguiu toda essa sabedoria, moça? Você tá me achando sábia? Gente, está em Tiago 1, foi o que eu falei ontem. Sabedoria é dom de Deus, né? A sabedoria, assim como a fé, a gente pode pedir ao Pai e o Pai nos revelará. Ele nos concederá sabedoria, Ele nos concederá fé. Então, quanto mais a gente pede isso a Deus, mais Ele nos dá. A gente ter sabedoria é a gente não só ter o conhecimento, mas a gente também colocar esse conhecimento em prática. Né? Sabedoria não é só falar bonito. Eu não estou aqui para falar bonito, mas eu quero ser sábia no sentido de colocar em prática aquilo que eu aprendo, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu sei dentro de mim. Então, eu sinto que uma forma de eu colocar em prática, né, isso tudo que eu sei, é justamente compartilhando, né? Então, quando eu compartilho com vocês, às vezes fica até mais claro para mim mesma aquilo que eu estou falando, porque às vezes está dentro da minha cabeça, eu tô só num turbilhão de pensamentos, de compreensões, de insights, e aí quando eu estendo isso a vocês, as coisas vão se organizando, as coisas vão tomando forma, e eu falo, nossa, às vezes eu tenho compreensões que eu não tinha tido sozinha, mas quando eu tô com vocês, quando eu tô compartilhando com vocês, eu tenho. Então, eu sinto que a sabedoria, ela vai sendo também alcançada, não só conforme a gente pede ela para Deus, mas também quando a gente compartilha com amor ao outro, quando a gente serve, quando a gente está numa postura de serviço mesmo, né? De servir ao outro, de ajudar ao outro, quando a gente tem essa intenção genuína de ajudar, né, um outro coração, a gente acaba acessando uma sabedoria que é inata à nossa essência, que Deus nos concede, que o Espírito Santo de Deus revela a nós. Então, este desejo genuíno de levar uma palavra de esperança, de avivar a alegria, de avivar a fé no coração do outro, isso naturalmente revela a nós a sabedoria de Deus que habita em nós. E é claro, né, o exercício da leitura da palavra, a oração,
né, a prática do bem, né, a prática do servir, como eu falei, né, que é a integridade também. Tudo isso, gente, vai nos colocando, né, numa purificação de caráter, numa purificação de mentalidade, numa purificação do coração. E aí a nossa essência, que é a imagem e semelhança de Deus, vai sendo cada vez mais manifestada, né? A gente vai acessando essa nossa essência. Então isso é algo, gente, de todos nós, tá? Todos nós temos este dom, todos nós temos este potencial. Isso faz sentido para vocês? Como que isso ressoa aí para vocês? Então vou de fato agora, gente, entrar na palavra e vou compartilhar com vocês a minha leitura de hoje, da noite, que diz assim: amores, quem está entrando agora, seja muito bem-vindo. Não esquece de dar 2 toquezinhos na tela, de compartilhar essa live e quem puder me apoiar, dar algum dos presentes aqui do TikTok, vai fazer muita diferença para mim, vai ser muito importante. Então conto com vocês, conto com esse nosso trabalho de formiguinha, de pouquinho em pouquinho a gente vai alcançando mais e mais corações. Isso aí, ó, não esqueçam do tique-tique, gente. Ó, 2 toquezinhos na tela. Fê me enviou um panetone, gente. Que vontade de comer panetone. Chocotone, eu amo chocotone, gente. Ai, que vontade. Obrigada, Fê. Vocês podem mandar vários presentinhos aqui, gente. E, ó, esses presentes agregam muito, tá? O TikTok entende que essa live é relevante. E quem tá chegando agora também, aperta nessa setinha, ó. Compartilha essa live com amigos, com grupos do WhatsApp, com pessoas que estão aqui no seu direct. Eu conto muito com esse apoio de vocês. Gente, se vocês querem me ver aqui por mais e mais tempo, no Instagram a gente ficou 2 anos, hein? Então vamos ver se o caminho aqui no TikTok vai ser tão próspero quanto foi lá no Instagram. Então eu conto com vocês, hein? Com essa ajuda de vocês. Então vamos lá, eu vou ler para vocês, gente, Mateus, capítulo 11. Capítulo 11, a partir do versículo 6, que diz assim: Mateus 11, 6 da Bíblia, tá? A leitura da Bíblia. Feliz é aquele que não vê dificuldade em me aceitar. Quando os discípulos de João Batista estavam indo embora, Jesus se dirigiu às multidões e começou a falar a respeito de João, dizendo: o que vocês esperavam ver no deserto quando foram ao encontro de João? Uma cana sacudida pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os homens vestidos com roupas finas são encontrados nos palácios, e não no deserto. Mas o que é que vocês foram ver? Um profeta? Sim, e eu lhes digo que o homem que vocês viram é muito mais do que um profeta. João é aquele a respeito de quem está escrito: olhem, eu estou enviando o meu mensageiro, isso é o Senhor falando, né, no Antigo Testamento. Não sei se é para Isaías, eu acho que é Isaías. Então o Senhor está já falando de João Batista. E aí diz aqui, Jesus está se referindo, né, ao que está escrito no Antigo Testamento. Olhem, eu estou enviando o meu mensageiro antes de você, e ele vai à sua frente para preparar o caminho para você. Ou seja, João Batista foi aquele que preparou o caminho para a chegada de Jesus. E isso já estava, né, escrito lá no Antigo Testamento. E aí, gente, aí continua, né, o versículo 11, que diz assim, versículo 11, deixa eu só confirmar aqui, versículo 11. Jesus diz, continua, né? Digo-lhes a verdade, de todos os homens que nasceram, não há nenhum que seja mais importante do que João Batista. E ainda assim, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, gente, aqui eu quero primeiro começar só com um parênteses, tá? Exatamente, provando que o Antigo Testamento não anula em nada, provando que o Novo Testamento não anula em nada o Antigo, como muitos dizem, verdade.
Eu não sei, não tenho tanto conhecimento, tá, gente, sobre o Antigo Testamento. Como eu falei, eu sou super nova ainda, né, nessa prática da leitura diária da Bíblia, né? Tanto é que eu falei que eu me converti há muitos anos, me batizei nas águas, mas a conversão do meu coração, da minha mente, foi há super pouco tempo, que foi quando de fato eu comecei a me alimentar da palavra de Deus, né? Comecei a falar: Jesus, eis-me aqui, eu quero viver somente a tua vontade para mim. Então eu não tenho tanto conhecimento sobre o Antigo Testamento. Mas então, só quero trazer essa reflexão inicial para vocês, já que o tema da nossa live é simplicidade, nesta parte que Jesus, né, ele questiona os discípulos de João Batista quando eles estavam indo embora, quando Jesus se dirige à multidão e fala, né, o que as pessoas estavam, assim, o que vocês estavam buscando? O que vocês estavam procurando? Né? Vocês acharam que vocês iam encontrar... Vou até ler de novo, quer ver? O que vocês foram ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os homens vestidos com roupas finas são encontrados nos palácios e não no deserto. Por quê, gente? Quantas vezes a gente acha que Deus vai mandar... Deus vai dar uma resposta para mim e essa resposta vai ser super elaborada, vai ser um show. A gente às vezes fica achando que as coisas de Deus tem que ter uma forma pomposa. Então, uma pessoa super espiritual é uma pessoa super que tem aquela pompa de espiritual, que só fala de forma rebuscada, que fala só de forma super espiritualista, que tá lá nas montanhas, né? Que vive totalmente sem luxo algum, que vive totalmente assim, de forma... Uma túnica e, sabe, uma bata, uma túnica e... A gente cria estereótipos, né? Ou pra coisa do espiritual demais, ou então a gente acha que... Porque a nossa mente, ela costuma ser dual. Então, ou a gente acha que Deus vai se revelar através de um mestre, né, espiritual, que tem cara de mestre espiritual, né, que tem toda aquela pompa de mestre espiritual, ou então a gente fica achando que as coisas boas da vida são aquelas que são muito pomposas, então são aquelas que têm grande destaque, que tem brilho, que tem luxo, que tem sofisticação, que tem uma beleza extrema. E não, gente, não, Jesus ele mostra a nós justamente que a gente deve quebrar estes preconceitos, ou seja, esses conceitos que foram estabelecidos de forma totalmente ignorante. Porque você viver lá no monte, né, só falar de coisas espirituais, não significa que um empresário que tem um carro importado, que mora numa mansão, não significa que ele é menos espiritual do que aquele monge, do que aquele cara que tá com a sua vida, do que aquele pastor que tá ali vivendo uma vida super com só a roupa do corpo, pastoreando por aí. Não! Uma coisa não anula a outra. Um não é melhor do que o outro. Porque o que vale, gente, é o coração. São as intenções. Então a gente precisa sair desses estereótipos de que uma pessoa espiritualista, de que uma pessoa espiritualizada, de que uma pessoa que serve a Jesus, que serve a Cristo, tem que ter uma cara XYZ, tem que ter uma vestimenta XYZ. Agora, isso é diferente do estilo de vida que a pessoa leva. A pessoa pode ter uma pompa de servo de Cristo, ela pode se portar como um servo, ela pode se vestir como um servo de Cristo, com uma cara de servo, uma simplicidade que é traduzida, é revelada aos olhos daquele que vê. Então a pessoa se veste de forma super humilde, né, de forma super simples, sem nenhuma pompa, digamos assim. Porém, o estilo de vida que ela tem dentro da casa dela é super arrogante. Ela fala com a família dela de forma arrogante, ela é grossa, ela é estúpida, ela se acha o dono da razão, ela acredita que tudo que ela fala é a verdade absoluta. E pode ser que aquela pessoa que vive naquela pompa toda, que vive ali no meio do luxo, tenha um coração super dócil,
tem um coração quebrantado ao Senhor, tem um coração humilde, tem um amor genuíno pelas pessoas, leva uma vida com simplicidade, mas que de repente, pela família que ela tem, até mesmo pelo trabalho que ela tem, ela talvez não consiga traduzir tanto essa simplicidade do coração através da vestimenta dela, através da aparência dela. Mas se você olhar para os olhos dela, se você sentir o coração dela, você vai reconhecer esta simplicidade. E talvez aqueles que nós vemos com os nossos olhos e que a gente acha que é super servo de Cristo, super coerente, super íntegro, super firme na palavra, talvez aquele seja um péssimo exemplo dentro de casa. Tem uma postura completamente soberba, arrogante, nada de simplicidade. Eu já vi história de muitos pastores, por exemplo, porque padre a gente não pode falar, dar exemplo porque padre não casa, né? Mas, sei lá, o padre na família, ou um pastor, ou até mesmo, né, a gente, aqui é uma live devocional, então eu vou dar esses dois exemplos de figuras, né, que tem, digamos assim, uma hierarquia espiritual, talvez, né, falar assim, enfim, vocês vão entender, que quantas vezes eu já ouvi famílias, pessoas falando, meu pai foi pastor, mas ele não dava exemplo dentro de casa. Isso fez com que eu tivesse uma revolta com Deus, com a igreja. Quantos padres a gente vê que comete coisas que não são legais na vida privada, quando ninguém tá vendo. Lá, quando tá dando a missa, é maravilhoso. Tá falando tudo de uma forma super, né, super... E aí você vai ver na intimidade, cadê? O pastor tá lá no púlpito, tá pregando, tá falando, tá, nossa, fazendo isso e aquilo, né? Tá agindo no espírito, tá? Uau! Chega dentro de casa, cadê a simplicidade? Cadê o amor fraternal? O coração tá soberbo. Então entende, gente, como é importante a gente se atentar a essa questão de não rotularmos as pessoas, de não julgarmos pela roupa, de não julgarmos pela imagem. Aqui mesmo está dizendo, o que as pessoas estavam esperando ver? Será que as pessoas sabiam da importância de João Batista? Será que elas conseguiam reconhecer? Será que quem batia o olho nele reconhecia a grandeza dele? Será que se Jesus voltasse hoje, será que a gente reconheceria Jesus na simplicidade dele? Ou a gente acharia que ele é um Zé Ninguém? Se ele começasse a falar algo pra nós, a gente ia falar, quem é esse cara aí que tá falando essas coisas? Quem é ele? Quem ele pensa que ele é? Porque a gente tem uma imagem já estabelecida de como Jesus vai vir. Parece que talvez a gente tenha uma esperança, a gente tenha uma expectativa, a gente tenha uma idealização de que vai ser de uma forma pomposa. Mas talvez não. Talvez Jesus venha de uma forma super simples, que a gente talvez nem reconheça. Será que o seu coração está humilde o suficiente, está sensível o suficiente para que se Jesus voltasse hoje, você conseguisse reconhecê-lo? Não pela imagem dele, mas pelo olhar dele, pelo tratar dele, pela luz que ele estaria emanando através de cada expressão dele, que pode ser completamente oposta àquela que você tem como expectativa. Porque, gente, Jesus, ele pode se revelar a um rei, como ele pode se revelar a um leproso, a um morador de rua. Entende isso? Ele pode se revelar a qualquer um. Então a gente não deve falar, isto é de Deus, isto não é de Deus. Esta pessoa é super temente a Deus. Pela imagem das pessoas. A gente tem que procurar olhar além, olhar o brilho nos olhos,
procurar ver como que essa pessoa é com as relações mais próximas. O que dizem sobre ela, as pessoas mais próximas dizem sobre ela. E mais, o que eu sinto com ela? O que eu sinto na presença dela? O que eu sinto ouvindo a ela? Até porque, gente, cada pessoa talvez tenha percepções completamente diferentes. Talvez uma amiga minha vai ter uma visão minha. A minha mãe vai ter outra visão minha. A minha tia Eliana vai ter outra visão minha. E aí? Será que a opinião que a gente tem do outro tem a ver somente com o outro ou tem muito a ver com a gente mesmo? Será que se eu olhasse para Jesus hoje, o que eu pensaria em relação a Jesus? Está mais ligada, está mais associada a mim, ao que eu busquei conhecer dele ou a ele de fato? Por isso que a gente precisa conhecer, querer se aprofundar cada vez mais na vida de Jesus. Como Jesus era, como ele agia, o que tinha no coração dele, o que ele sentia, como ele pensava, para que se ele voltasse hoje, a gente pudesse reconhecê-lo, independente da aparência dele, independente da vestimenta dele, independente de como ele apareceria. Se ele viria numa Lamborghini, se ele viria num ônibus, se ele viria num jumento, se ele viria a pé, se ele viria descalço, ou se ele viria com um mocassim. Não sabemos. Não sabemos como Jesus pode se manifestar, como ele pode se expressar. Não sabemos. E precisamos admitir que nós não sabemos os caminhos do Senhor. Nós precisamos admitir, isso é só um exemplo para que a gente possa olhar para essa questão e admitir o quanto a gente precisa buscar ainda uma humildade no nosso coração. Porque a humildade, ela é justamente este reconhecimento de que nós somos dependentes de Deus, de que nós, por nossa própria força, nós, por nossa própria conta, não conseguimos sair do lugar. Não teremos a sensibilidade, não teremos a pureza necessária para reconhecer Jesus se ele voltasse hoje. Talvez na correria do dia a dia a gente ia deixar passar batido. A gente ia... Será que se Jesus parasse para conversar com você, você tá lá no meio do seu dia a dia, você tá corrido, você tem horário, será que você pararia tudo para ouvir a ele? Se você não soubesse que ele é Jesus, se ele se apresentasse como um homem, será que você pararia tudo para ouvir a ele? Você ia sentir algo no seu coração, no seu espírito, algo ia, né? Se você já busca conhecer ele, algo ia vibrar dentro de você, algo ia se agitar dentro de você. Mas, será que você daria atenção a isso? Ou você falaria, olha, meu senhor, desculpa, mas eu tô muito atrasada, eu tenho muito o que fazer, tenho prazo para entregar um relatório, olha, eu vou perder minha live, desculpa, eu vou ter que sair, não vou poder te dar atenção, não. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Será que nós teríamos a sensibilidade necessária, a disponibilidade para conversar com Jesus se ele voltasse hoje? Você pararia tudo que você está fazendo e você falaria, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Eu não quero me preocupar com o tempo. Eu não quero me preocupar com os meus afazeres. Eu quero estar aqui de todo o meu coração para te ouvir. Eu quero estar contigo. Será que quando a gente fala com os nossos irmãos, a gente tem esta atenção? Porque às vezes vai que você está conhecendo alguém que na verdade é um anjo do Senhor. Tem tantos casos assim de médicos, enfim, pessoas que em momentos de aflições, sei lá, eu já vi vários relatos disso. Experiências místicas, né? Assim, experiências sobrenaturais mesmo, sabe? De Deus, onde ele envia os seus anjos
E elas são pessoas. E aí o anjo se torna uma pessoa ali que te dá uma ajuda, que te traz uma palavra de conforto, enfim. E você talvez nem saiba. Talvez você nem tenha percebido. Passou batido. Então, amores, nós precisamos buscar por esta simplicidade na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente, no nosso coração, para que os nossos ouvidos, para que os nossos olhos, para que o nosso coração esteja sensível a tudo aquilo que é espiritual, a tudo aquilo que provém de Deus, nosso Pai. Porque as coisas advindas do amor, elas são sutis, elas nos elevam, o amor nos eleva. Tudo aquilo que é pesado, tudo aquilo que é denso nos mantém aqui neste mundo. Tudo aquilo que leva provém do amor, provém de Deus. Então precisamos buscar esta leveza, precisamos buscar esta sensibilidade tão sublime que é a presença de Deus. Jesus era simples, a sua presença era leve. Não é isso que diz? Ó, agora eu vou continuar a leitura de Mateus 11. Ai, que legal, essa live tá perfeita. Gente, vamos dando os coraçõezinhos então, ó. Vamos chegar a 30 mil corações, hein, ó. Conto com vocês. Se vocês estão gostando, vai dando o tique-tique aí, ó. João, eu ainda vou ler os provérbios. Segura aí que a gente vai ler, tá bom? A gente pode finalizar com os provérbios, então. Então, amores, olhem só. Eu vou continuar ainda a leitura de Mateus 11, que tá ilustrando, né? Foi o que me deu inspiração para essa nossa live de hoje, para este tema da live. Mas eu vou agora descer para o versículo 25, tá? Que diz assim, ó. Naquela ocasião, Jesus disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu lhe agradeço por ter escondido essas coisas dos sábios e dos entendidos e por tê-las mostrado aos que são simples como as crianças. Sim, Pai, pois esta era a tua vontade. Olha só, gente. Jesus agradeceu ao Pai, agradeceu ao Senhor do céu e da terra por ter escondido dos sábios, escondido a sabedoria dos sábios e por tê-las mostrado somente aos que são simples como as crianças, ou seja, aqueles que têm o coração humilde, o coração puro, o coração genuíno como as crianças, pequeninos. Porque as crianças, elas, por mais que elas possam parecer, né, uma criança, essa criança é arrogante, essa criança é metida, essa criança é caprichosa, né, caprichosa no sentido de capricho, de mimada. Mas ela não é assim por uma questão de uma coisa maquinada, assim, sabe? Não é por uma ignorância, é porque ela não sabe, né? As crianças, elas são ingênuas, digamos assim, né? Elas ainda estão aprendendo, elas estão descobrindo, elas estão se formando, elas têm como referência os pais. Então elas veem os exemplos dos pais e elas tentam reproduzir aquilo, mas elas não têm tanta consciência daquilo que elas estão fazendo, daquilo que elas estão falando. Então elas têm um coração genuíno. E eu acho bárbaro esse versículo, porque Jesus agradece ao Pai, porque o Pai escondeu as coisas daqueles que eram tidos como, nossa, os fariseus, os mestres das leis. Eles sabiam cada minutazinha do que estava ali nas leis. Mas eles não eram humildes de coração. Eles não tinham simplicidade na vida deles. Eles não cultivavam a simplicidade.
Pelo contrário, eles se enalteciam, eles se engrandeciam, eles se orgulhavam das obras deles, dos sacrifícios deles. Arrogantes, soberbos, vaidosos. Então, mais uma vez, Jesus, muitas das coisas que ele deixou de ensinamento, muitas das coisas que ele falou de uma forma simples. Tão simples que aqueles que eram soberbos não conseguiram entender. Porque a simplicidade, gente, tem a ver com a humildade de coração. Tem a ver com o quebrantamento de coração. Tem a ver com este reconhecimento de que sem Deus nós não somos nada. Sem Ele, sem Jesus, nós não vamos a lugar nenhum. Somos falhos, somos pecadores, somos errantes, somos egoístas. Quando temos este reconhecimento de que nós, por nós mesmos, não chegamos a nenhum lugar, aí a gente começa a descobrir o que é humildade. E através da humildade, nós acessamos a simplicidade. A natureza, ela é simples. Porém, ao mesmo tempo, ela é bela, ela é completa, ela é excelente. Porque a beleza, não existe algo mais belo, gente, do que a simplicidade. A espontaneidade, pensem só, quando vocês veem alguém que é espontâneo, que você vê que a pessoa tá ali sendo de coração, ela tá falando com transparência, ela tá sendo ela, a gente fala, né? Nossa, a pessoa tá sendo ela tá sendo espontânea. Isso cativa a nós. Isso traz um brilho nos olhos diferente. Por quê? Porque a simplicidade, ela contém beleza por si só. A natureza, ela é bela por si só. Porém, ela é simples. Ela é simples, mas ela não é óbvia. As parábolas de Jesus, elas eram simples, elas eram contadas de forma simples, de forma humilde, mas elas não eram óbvias. Faz sentido isso para vocês? Está fazendo sentido para vocês? Me contem aqui. Como que isso tá batendo aí no coração de vocês? Faz total sentido. Boa noite, Jonathan. Boa noite, querido. Tudo certinho? Tá chegando agora na live? Márcia Rio disse total. Então Deus, Jesus, ele busca verdadeiros adoradores. O que isso significa? Ele busca aqueles que são simples de coração. E mais uma vez, não podemos confundir a simplicidade, a humildade com as nossas vestes. Quantos sacrifícios os fariseus faziam, os jejuns que eles faziam, mas eles não estavam fazendo de forma genuína, de forma simples. Eles estavam, parecia que era uma coisa, nossa, uma coisa, né? Caramba! Uma coisa assim, eles estão servindo, né? Eles estão servindo ao Senhor, fazendo esse sacrifício. E na verdade, não tinha nada a ver. Mentira! Estavam sendo hipócritas, estavam fazendo isso só para se enaltecer. Então a simplicidade não necessariamente tem a ver com as formas, com os formatos. Não tem a ver com aquilo que os nossos olhos enxergam, mas tem a ver com aquilo que o nosso coração sente. Tem a ver com a pureza do nosso coração, a pureza das nossas ações, a pureza das nossas intenções. Como eu disse, você pode ver um empresário que veste as melhores marcas, que mora num palácio, que tem os carros mais incríveis e diferentes. E ele, se você chegar perto, se você conversar com ele, se você realmente tiver o interesse de conhecer o coração dele, talvez você descubra um coração extremamente dócil, um coração manso, um coração humilde, um coração genuíno, um coração temente ao Senhor. Porque aquilo que ele tem, talvez seja a forma dele, inclusive, evangelizar. Talvez aquele formato, aquela vestimenta, aquele estilo, seja o mais didático para ele alcançar outros corações e levar esses corações a Jesus.
E o mesmo vale para as pessoas que aparentam ter uma imagem super simplista, que às vezes você não dá nada, você fala, ih, essa menina... Gente, quantas pessoas não devem olhar pra mim e falar, ah, essa menina aí que fala de maquiagem, gente, que fútil. Deve ser uma patricinha, deve ser uma blogueira dessas aí que fala futilidade. Não me conhecem, me julgam pela minha imagem, me julgam pela minha aparência. Deve ter muita gente que faz isso, gente. Entra lá no meu Instagram, vê os conteúdos lá de make e fala, ih, essa daí não deve nem saber o que tá falando. Eu sei que tem. Eu sei que deve ter muita gente que pensa isso. Eu me preocupo? Não. Por quê? Porque eu sei o que Deus sabe a respeito do meu coração. Porque eu sei que tem pessoas que estão aqui agora, há 90 minutos, me ouvindo, e eu sei que eu não estou sendo fútil, não estou sendo mentirosa, não estou sendo hipócrita com as palavras que eu estou compartilhando com vocês. Então a gente não deve julgar os livros pela capa. Tem pessoas que têm uma imagem que você pode não dar nada para ela, mas se você se abrir para observá-la, se você tiver o interesse de conhecer o coração dela, você vai se surpreender com a humildade, com a sabedoria, com a simplicidade, com a leveza, com a pureza da alma daquele ser. Vai ser extremamente edificante você estar na presença daquela pessoa, que talvez você não dava nada para a imagem dela. Luiz Studart. Ai, obrigada pelos presentes! E aí, gente, ó, continuando aqui, o versículo agora 28, tá? Ai, obrigada, Luiz. Obrigada pelo carinho, pelo café, pela rosa. Ai, que fofo. Gente, é sempre tão importante quando vocês dão os presentes, vocês não têm noção. Isso pra mim faz muita diferença, realmente é um apoio de verdade, assim, sabe? Isso faz também com que o TikTok apoie ainda mais essas lives. Então, eu sempre falo, qualquer presentinho que seja uma rosa, um buquê, um coração, qualquer coisa faz muita diferença, viu? Pro criador de conteúdo do lado de cá. E se você puder, pelo menos dar 2 toquezinhos na tela e curtindo enquanto eu vou falando, isso também contribui muito pra live. Ai, gente, olha que fofo esse coração! Que lindeza! Continuando a leitura, gente, Mateus 11, agora versículo 28, tá? Vou ler do versículo 28 ao 30, que diz assim, é o famoso, né? Esse versículo já é bem conhecido. Venham a mim todos vocês que estão cansados ou sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aceitem o meu ensino e aprendam de mim, pois eu sou paciente e tenho espírito humilde. Dessa forma, vocês encontrarão descanso para suas almas. Eu digo isso, pois o meu ensino é agradável e a carga que lhes dou para carregar é leve. Aí na versão NVI, que eu acho que é a mais conhecida, diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só, palavras de simplicidade, mas de uma profundidade sem tamanho. É ou não é? E, gente, quando a gente admite, né, porque ele diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Vocês entendem que pra gente reconhecer que estamos cansados e sobrecarregados, a gente precisa ter humildade de coração? Porque se você estiver numa arrogância,
Se você estiver numa autossuficiência, você não vai conseguir, você não vai querer admitir que você está cansada e sobrecarregada. Você vai falar, não, claro que não. Você está sentindo que você está exausta, você está cansada, mas você fala, eu dou conta, eu vou dar conta, eu sei que eu vou até o final, enquanto eu não cair no chão, eu não vou parar. Isso é arrogância, soberba, é querer ser independente de Deus, é não aceitar a nossa dependência do Pai. Nós precisamos de uma postura de humildade, inclusive para reconhecer que estamos cansados e sobrecarregados. E dessa forma, Jesus consegue entrar no nosso coração. Ele diz, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Precisamos aprender dele, gente, aprender com ele. Sobre nós sermos mais mansos. Porque qualquer coisinha a gente se revolta, qualquer coisinha a gente se estressa, qualquer coisinha a gente já se irrita, já desconta no outro, qualquer coisinha a gente já deixa a frustração, a insatisfação tomar conta de nós. É ou não é? Vocês percebem isso? O quão pouco a gente perde a nossa paz. Então isso significa, gente, que nós precisamos aprender mais de Jesus. Porque por tão pouco a gente se frustra, a gente se irrita, a gente desanima, a gente se sobrecarrega por tão pouco. Então eu queria trazer para essa live este tema simplicidade para que a gente possa buscar de fato, em oração, no silêncio, no íntimo, no secreto com o nosso Pai, essa simplicidade de coração, esta mansidão de coração. Que a gente tenha a humildade de reconhecer quando nós estamos cansados, quando nós estamos sobrecarregados, quando nós estamos exaustos, quando estamos infelizes. Às vezes as pessoas elas estão num momento da vida que elas têm tanto, só que elas não estão bem, elas não estão felizes e elas não conseguem nem admitir para elas mesmas que elas não estão bem, porque elas se sentem culpadas por isso. Só que esta não é a postura ideal. Jesus não quer que você fique nesta autossuficiência, nesta independência, pelo contrário. Ele deseja que você abra o seu coração e que você apresente as suas insatisfações, até mesmo a sua culpa, a sua frustração, a sua infelicidade ao Senhor. Não tem nada de mal nisso. Neste mundo tereis aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, às vezes, a gente tem tudo neste mundo, os nossos olhos estão vendo as coisas mais maravilhosas, porém a nossa alma está entristecida. E a gente se culpa por isso, mas não se culpe, porque isso é normal, visto que este mundo não traz felicidade, visto que as coisas conquistadas no mundo são para a honra e glória do nome de Jesus, mas elas não vão trazer preenchimento no nosso espírito, preenchimento na nossa alma, satisfação plena no nosso coração. Somente a presença de Deus, somente o amor dele é que traz verdadeira alegria, é que traz verdadeira satisfação e realização. Então, a gente não tem necessidade da gente se culpar por uma certa insatisfação, por uma certa tristeza, por uma melancolia. Não! Mas apresente esses sentimentos a Jesus, para que ele possa fazer morada dentro de você, para que ele possa cuidar de você, para que dessa forma você possa aprender mais dele, mais do espírito manso e suave dele. Dessa forma, nós encontraremos descanso. Quanto mais nós apresentarmos ao Senhor tudo aquilo que está no nosso coração, todos os sentimentos que estão dentro de nós, mais nós nos tornaremos amigos do nosso Senhor, do nosso Pai. Mais nos tornaremos amigos de Deus,
mais nos tornaremos íntimos de Jesus. Porque Deus, assim como Jesus, não deseja só ser o nosso Senhor. Ele deseja ser também o nosso amigo. Ele deseja que a gente compartilhe com Ele tudo aquilo que está dentro de nós. Eu não falei para vocês, quando eu iniciei essa live, que eu sinto que esses nossos momentos é o quê? É um compartilhar de amiga. Eu tô aqui com os meus amigos me ouvindo. Eu tô compartilhando as minhas reflexões, os meus entendimentos como amiga de vocês. Então Deus deseja que a gente faça o mesmo, que a gente tenha esta humildade e a simplicidade nas palavras. Não precisa de grandes orações, de uma coisa rebuscada, não. Seja simples com as suas palavras. Apenas apresente aquilo que está se passando dentro de você a Jesus. Com simplicidade, ore ao Pai e Ele escutará as suas palavras. Ele ouvirá aquilo que você fala com o coração. Ele não rejeitará o teu pedido de ajuda. Ele não rejeitará a tua tentativa de uma amizade, de proximidade, de intimidade. Então, para finalizarmos, eu vou ler o que o João tinha me falado aqui, que era Provérbios 15, 33. Então, vamos ver, peraí. Provérbios, eu confesso que eu ainda não conheço muito dos provérbios, gente. Eu costumo ler mais os salmos. Vamos ver, Provérbios. Pois é. Provérbios 15, 33. Às vezes chamamos de amigos colegas que nos induzem à corrupção, sendo que amigos mesmos são esses. Pois é, que compartilham momentos de louvor, adoração, devoção a Deus, bondade, crescimento, com certeza. Mas não se esqueça, gente, não se esqueça dos preconceitos, tá? Não necessariamente, eu sinto que assim, a amizade é sim, aqueles que nos aproximam de Deus e aqueles que nos levam a um caráter mais semelhante à nossa essência, a Jesus. Só que às vezes nem sempre a pessoa vai ter consciência disso. Eu já conheci pessoas que elas não necessariamente seguiam, né, a mesma religião que eu, mas elas têm um coração genuíno, sabe? Talvez por uma falta de instrução, talvez naquele momento ela ainda não tenha, né, Jesus como realmente o único na vida dela, como o salvador da vida dela, mas ela já carrega a essência de Cristo, ela já carrega muito de Jesus. Então, não é necessariamente, não é a gente se afastar, né, de alguém só porque a pessoa, né, não segue a mesma religião que nós, por exemplo, não tem os mesmos costumes que nós. Porém, é importante que a gente veja essa pessoa, esta amizade, esta relação, ela está me elevando ou ela está me aprisionando neste mundo? Isso sim a gente deve levar em consideração, tá bom? Como começar a fazer devocional? A Natália Castro perguntou. Natália, a primeira coisa, compre uma Bíblia. Eu sugiro a Bíblia A Mensagem, Bíblia de Estudos A Mensagem. Ela é uma Bíblia, foi a primeira Bíblia que eu pude entender, que eu pude compreender, porque antes eu começava a ler, gente, eu ficava cansada, eu não entendia, me dava sono, eu ficava até às vezes com medo de Deus, pelas coisas que eu lia, não entendia. Então esta Bíblia, quando eu ganhei esta Bíblia, a mensagem, Bíblia de estudo, a mensagem, mudou a minha relação com a leitura da palavra de Deus. Então, obrigada, Jonathan, gratidão, querido, prazer, viu? Seja muito bem-vindo aqui nas próximas vezes também. Então, Natália, você pode começar procurando primeiro esta Bíblia, a mensagem, né? E aí, começando a leitura da Bíblia. E aí você vai se regrando, você vai se disciplinando a todo dia ter um momentinho de oração, um momentinho de leitura da palavra e de oração. Então, eu gosto de fazer, por exemplo, uma oração antes de eu iniciar a leitura, para que o Espírito Santo de Deus se revele a mim e me dê a compreensão daquilo que eu vou ler, porque às vezes a gente vai ler algo que não necessariamente a gente acha que está precisando.
Só que o nosso espírito está precisando daquilo. Então é uma mensagem que vai falar ao nosso espírito, antes de falar à nossa mente, antes de falar ao nosso coração. Então, faça uma oração antes de iniciar a sua leitura bíblica e peça esta compreensão, a revelação do Espírito Santo de Deus. E aí faça a sua leitura e depois faça uma outra oração, para que essas palavras gerem fruto dentro de você, gerem fruto na tua alma, gerem fruto no teu coração, na tua mente, e produza ações e comportamentos, palavras diferentes. Então é uma disciplina que a gente acaba adquirindo, sabe, gente? Este é o devocional, é o nosso pão espiritual diário, é o nosso momentinho com Deus, é o nosso momentinho de busca, de uma busca mais explícita, né, a Deus, ao nosso Pai, porque na verdade a gente deve buscar a Ele em todo o tempo, né? O ideal é que a gente em todos os momentos do nosso dia a gente busque esta relação com Deus, a gente busque estar em alinhamento, né, com Deus, a gente busque tomar decisões, seja quais forem elas, sempre, né, pensando, Jesus, isso te agrada? Jesus, você faria isso? Será que Jesus lidaria dessa forma? Isso é pensar com Deus, é um exercício, mas a gente pode começar, né, de pouquinho em pouquinho, um passinho de cada vez, gente. Antes disso ser algo diário e instantâneo, né, a gente precisa começar com essas pequenas práticas. Então, uma leiturazinha por dia da palavra, você já vai começar a se sentir abastecida, você já vai começar a você vai começar a perceber diferença na sua forma de pensar, na sua forma de compreender as coisas, na sua forma de sentir as coisas, na sua maneira de lidar com as coisas. Tenho certeza, gente, eu falo isso por experiência própria, porque eu não achava que ler a Bíblia era algo muito importante antes. Eu achava assim, tudo bem eu ler um dia, ler o outro, tipo, eu já sei o que tá falando, eu sabia alguns provérbios, algumas passagens, aliás, provérbios não, alguns versículos. Tô sendo sincera aqui, gente, tá? Tô sendo sincera, eu falei pra vocês, me converti de coração há pouco tempo. Então, antes eu tinha uma visão distorcida, inclusive da palavra. Eu achava que era tudo bem ler uma vez ou outra. Não tinha constância. Quando eu comecei a ter constância, eu comecei a ver o impacto que isso começou a gerar dentro de mim, nas minhas atitudes, na minha forma de pensar, nas minhas palavras, na minha forma de conduzir a minha vida. Então, é um passo de cada vez. Te respondi, Natália? Então vamos lá, Provérbios 15, 33, sugestão de um seguidor querido aqui. Diz assim: a sabedoria ensina a respeitar o Senhor. É preciso que a pessoa seja humilde antes de ser honrada. Nossa, incrível, é isso. Primeiro precisamos ser humildes de coração, sermos simples antes de querermos ser honrados, antes de querermos que os nossos planos deem certo, a gente precisa ter humildade no nosso coração. A gente precisa realmente estar entregue ao Senhor Jesus. A gente precisa falar, Deus, eu quero que você seja suficiente para mim. Porque se isso não for assim, gente, e se a gente ficar buscando reconhecimento, se a gente ficar buscando a honra, antes de ter o nosso coração quebrantado, antes de ter o nosso coração humilde e purificado em Jesus, se a gente quiser a honra antes de ter o coração humilde, isso vai nos levar a cair. Isso vai nos afastar de perto de Deus. Nós vamos cair na vaidade, nós vamos cair na autossuficiência, nós não vamos aceitar a dependência do nosso Pai que está no céu. Então precisamos, em primeiro lugar, buscar um coração humilde, buscarmos a simplicidade de Jesus, antes de querer a honra, antes de querer o destaque, antes de querer ser reconhecido, antes de querer que os seus planos deem certo. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o mais lhe será dado por acréscimo. Não busque o aplauso, não busque o sucesso, não busque o reconhecimento, não busque o afeto do mundo, das pessoas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
E aí pode ser que pela graça que Deus nos concede, pela misericórdia que Ele nos oferece a cada novo dia, a gente até alcance essas coisas que a gente antes via tanto valor. Mas ainda assim isso não vai ofuscar o brilho da presença, da grandeza do nosso Pai. Nada vai ser mais valioso do que estarmos em comunhão com Jesus, do que estarmos na presença dEle. Nada. Ok, lindezas? Então, assim eu me despeço, que a gente possa realmente buscar cada vez mais essa simplicidade de coração, a purificação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que a gente possa apresentar tudo aquilo que a gente carrega dentro de nós a Jesus, que a gente possa ter esta humildade de abrir e de expor a Deus tudo aquilo que está dentro de nós. Todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos desejos, tudo. Porque Deus deseja ser o nosso amigo. E para sermos amigos de Deus, nós precisamos de um coração humilde e simples. E que a gente possa ter esses olhos também de simplicidade, que a gente valorize as coisas ordinárias, as coisas do dia a dia, as coisas que são singelas, as coisas que são sutis, porque é aí que Deus se revela com mais grandiosidade, nas pequenas coisas, nas tarefas mais cotidianas, mais ordinárias. É aí que a gente pode sentir com mais profundidade o amor, a presença mesmo de Jesus. Porque Jesus era simples, Jesus era humilde, Jesus era manso, Jesus era sutil, Jesus era o amor sublime que nos eleva de uma forma que a gente muitas vezes nem tem total consciência da grandeza dele. Ele nos transforma. A gente dá o nosso sim e coisas grandiosas são feitas dentro de nós. De uma forma sutil, leve. Então que a gente busque isso mais e mais nos nossos dias, na nossa vida, nas nossas relações, que os nossos olhos estejam abertos para que a gente reconheça a simplicidade de Jesus, para que a gente encontre a presença dele nos momentos mais singelos do nosso dia. Uma boa noite, fiquem com Deus, que Ele abençoe a cada um de vocês e que todos nós tenhamos uma noite de descanso completo, mente, corpo, coração. Um beijo, gratidão pelo carinho, pelo apoio de vocês, a cada um que deu aqui as curtidas, a cada um que compartilhou essa live, a cada um que deu aqui os presentes. Acabei de receber um buquê aqui. Quem foi? O buquê que entregou agora há pouquinho, apareceu aqui pra mim. Foi o Rocha89. Querido, gratidão, viu, pelo buquê. Amei. Um beijo.